Assim, meus irmãos, com muita alegria, com muita gratidão em nossos corações, nós vamos pedir licença ao nosso Mestre Jesus para iniciarmos mais uma atividade neste ponto de luz. Rogando a Ele que, pela sua misericórdia infinita, permita aos benfeitores espirituais se fazerem presentes na coordenação dos trabalhos desta noite, para que cada um de nós que aqui nos encontramos possamos receber aquilo que viemos buscar. Queremos pedir, Senhor Jesus, a bênção e a proteção para todos que aqui se encontram nos dois planos da vida. Que o Senhor possa visitar cada família aqui representada, cada lar, levando a sua paz, levando a harmonia, levando a prosperidade, a saúde do corpo e da alma, levando, Senhor Jesus, a força da fé, para que tenhamos as nossas esperanças renovadas. Fortaleça-nos, Senhor, na perseverança para seguirmos os teus passos. Que nada, nenhuma curva do caminho, nenhuma dificuldade possa nos desviar do propósito de Deus das nossas vidas. O Senhor sabe das nossas fragilidades, o Senhor sabe das nossas fraquezas, dos nossos medos, das nossas angústias, mas o Senhor sabe também da vontade, Senhor, que temos de caminhar rumo à luz, de buscarmos este despertar da nossa consciência, para estarmos cada vez mais sintonizados com a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, para que sejamos coerentes, para que cada vez mais o nosso falar esteja de acordo com o nosso agir, com o nosso pensar, com o nosso sentir. Não nos permita mais, Senhor, alimentarmos a hipocrisia, alimentarmos a vaidade, a inveja, a maledicência e tantas mazelas morais que estamos lutando incessantemente para arrancar de nossos corações. Dá-nos, Senhor, a força para perseverarmos no caminho da luz. Nosso amado benfeitor Bezerra de Menezes e sua falange bendita, e tantos outros benfeitores anônimos que se encontram na coordenação de todas as atividades deste ponto de luz, possam se fazer presentes. Sabemos que muito antes de nós aqui chegarmos, eles já se encontram preparando o ambiente para nos receber. Ajuda-nos, Senhor, para que consigamos estar aqui presentes de corpo e alma, aqui agora, sem nos preocuparmos com nada mais lá de fora, pois só nos interessa, Senhor, neste momento, podermos nos banhar nestes bálsamos, nestes fluidos curadores que são derramados sobre todos nós. Abençoa-nos, Senhor, e guarda-nos de todo perigo e todo mal, hoje e sempre. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha, qual Papai Noel, ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe as nossas dores aos pés de Jesus. E assim, Senhor, pedimos a Tua proteção especial para nossa irmã Maria, que vai fazer as reflexões do Evangelho da noite, para que as Suas palavras caiam como uma boa semente que, encontrando o solo fértil,
de dar bons frutos em nossos corações, nos auxiliando a fazermos as melhores escolhas, a enxergarmos, Senhor, que somente Tu, somente em Ti, encontramos o caminho da verdade e da vida. Obrigada, amado Mestre, por este momento de paz, por estes momentos de luz. Que assim seja. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados aqui presentes. Hoje, a nossa reflexão vai ser sobre os trabalhadores da última hora. Então, um senhor da vinha, vendo que precisava de muitos trabalhadores para trabalhar lá, saiu à rua para convidar, aliciar algumas pessoas para o seu serviço. Então, ele saiu de madrugada e aliciou os primeiros trabalhadores e combinou com eles um denário pelo dia de trabalho, que é a primeira hora. Na terceira hora, às 9 horas da manhã, vendo que ainda tinha muito trabalho, saiu novamente à busca de outros trabalhadores. E aí a gente pensa assim, naquela pracinha da cidade do interior, onde as pessoas se juntavam para bater papo, trocar de ideia, sei lá, fazer fofoca, né? Alguma coisa assim. Mas lá se encontravam eles a aguardar o convite para o trabalho. E assim foi ao meio-dia, que é a 9ª hora, eu não vou copiar. E, olha, vai que eu vou te pagar o seu dia de trabalho. Às 3 horas da tarde, voltou de novo, contratou novos trabalhadores e o combinado era: vou te pagar o seu dia, a sua hora, seu dia de trabalho. E quando foi ao final da tarde, às 6 horas da tarde, que era a hora de fazer o pagamento, ele mandou o seu funcionário de confiança que realizasse o pagamento. Mas, olha, comece pelos últimos. Dê a cada um deles um denário, que foi o combinado com os da primeira hora. E assim foi sucedendo o pagamento. E vem a fartura. Não sou contra a fartura, aquilo que tem, porque cada um tem conforme o que merece aqui, para saber empregar bem, de forma bondosa, para si e para os outros. E aí, eu vou entrar lá no tal lugar, tem uma entidade que ajuda, eu vou entrar para ajudar, mas para que a sociedade veja e eu alcance um destaque. Olha como que ela é bondosa, como que ela ajuda, é rica, mas está lá no meio dos pobres, tá ali. Não, gente. E aí, qual que vai ter a diferença? E aí, no livro Eu Voltei, Psicografia de Valdo Franco, através de Humberto de Campos, Elisa Godilon, que é um personagem, cita o exemplo de Frederico Figner, que veio da República Tcheca para o Rio de Janeiro. Uma pessoa financeiramente muito bem sucedida, um jornalista muito importante, muito dedicado e que engajou na doutrina espírita. Foi até vice-presidente da Associação Espírita Brasileira. Em 1918, na época da febre só um pouquinho, tá, gente? Da gripe espanhola, eu ia falar da gripe espanhola, ele levou para casa dele 14 doentes afetados e tratou. E outra, nas reuniões espíritas, ele que anotava as receitas que os médiuns
indicavam para determinados tratamentos. E às vezes ele anotava até 200 receitas por sessão. E aquela, coisa de 14 pessoas na casa, nó maravilhoso. Só que quando ele desencarnou, ele levou 30 horas para ser levado para as praias do Rio de Janeiro para ser tratado, para livrar daqueles miasmas que ele levava. Só que, ao chegar na praia, ele não teve aquela recepção luminosa de estandarte, com um grupo imenso de espíritos iluminados, aquela festa. Foi recebido como uma pessoa simples, mas ele pôde ver ao longe a recepção que foi feita para uma professorinha lá do interior, que ele nunca tinha visto falar. Mas a recepção dela era linda, com vários espíritos reluzentes e famosos. Mas a diferença do trabalho de um e de outra é que ela tratava os seus alunos com tanto amor, com tanta bondade, com tanto carinho, aquelas crianças todas carentes, que ela fez um trabalho maravilhoso. Ela foi recebida com muita festa do lado espiritual. Então, aí podemos ver a intenção da atividade, sem fazer julgamento, mas se o Frederico fazia, desculpa, tá, Frederico? Ele fazia essas coisas, assim, muitas vezes era para destaque na sociedade. Assim como nós temos, muitas pessoas que fazem e agem para se destacar. Alcançar o sucesso é consequência do trabalho feito com perfeição, com amor, com dedicação e com caridade. Outro é aquele que só faz para aparecer, gente? Aí também nós vamos ver no livro A Boa Nova, de Chico Xavier, de Humberto de Campos, de Valdo Franco. Ele cita o encontro de Maria Madalena com Jesus. Maria Madalena, aquela pecadora, sonhava encontrar com Jesus. Queria de todo jeito encontrar com Jesus. E ela foi, sabendo que Jesus ia à casa de Simão Pedro, ela foi para lá. Mas com aquela coisa, uma pecadora, uma prostituta, e Simão Pedro olhava para ela com olhares, essa mulher, será que Jesus vai recebê-la? E quando ela adentrou a casa, Jesus a recebeu com um sorriso mais lindo e sincero. Parece que ele já estava esperando. E a emoção dela foi tão grande que ela quase que explodia de emoção. Jesus sorriu para mim. E chegando perto dele, já com os pensamentos que se fosse aceita como seguidora, ela queria se desfazer daquela vida mundana, daquela vida de pecados. Ela queria seguir Jesus. Mas ela tinha receio porque ela era uma pecadora. Mas Jesus, percebendo toda aquela angústia, sorriu e falou: vem, Maria. E ela perguntou mentalmente: Senhor, será que haverá para mim um lugar entre os vossos seguidores? Humberto de Campos descreve que ela, envolvida naquela emoção toda, nos seus pensamentos, parecendo até que Jesus já esperava, ela não conteve e perguntou novamente: Senhor, será que eu mereço, o Senhor me aceita como uma seguidora sua? Então, o que Jesus responde: sim, Maria, tem um lugar para você entre os meus seguidores.
prepara as suas vestes, regressa, prepara as suas vestes e segue-me. Sorrindo bondosamente, ele disse: Maria, sacrifica e ama sempre. Longo é o caminho, difícil é a jornada, difícil é a porta estreita, mas a fé recupera sempre. Vai, Maria. Então Jesus apareceu primeiro para a pecadora, para os humildes, para Zaqueu. Foi dormir na casa de Zaqueu. Ele era um cobrador de imposto, mas ele se transformou porque ele queria merecer, ele quis merecer o perdão de Jesus. Ele abriu mão de tudo aquilo que ele havia feito de errado e ele se transformou daquele momento em diante, assim como Maria. E Jesus valoriza não o valor material, valoriza, e é o que nós precisamos, fazer a nossa mudança íntima, a nossa reforma, nos enchermos de amor, de caridade, praticar o perdão, mas não perdão a ele, primeiramente a mim mesma, me prometer não mais, se não conseguir tudo, pelo menos minimizar a minha vaidade, o egoísmo, às vezes a falsidade, às vezes a vontade de aparecer, fazermos a nossa mudança. E não vamos complicar, pensar que para ser humilde, tem que andar maltrapilho, tem que andar... Não, gente. A mudança é íntima. Vamos cuidar do nosso corpo, que é a morada do Pai. É a nossa igreja íntima, porque Ele está dentro de nós. Mas é nos despirmos do orgulho, da vaidade e tantas outras coisas que nos faz vaidosos, que nos faz pensar que somos o trabalhador da primeira hora. Mudemos e aceitemos, assim como Maria Madalena e tantos outros, jogar fora a nossa veste do pecado, a nossa veste do egoísmo, e nos preocuparmos não com a obra, mas com o amor que nós doamos, com o amor que nós temos para dar, que é imenso, e é uma coisa que quanto mais a gente doa, mais ele multiplica, porque estamos investidos do amor de Jesus, do amor do Pai por nós, do amor deste Senhor da vinha. E se nós queremos ser o trabalhador da primeira hora nesta vinha, vamos devagar. Se nessa vida não conseguimos chegar à primeira hora, vamos na quinta, na nona, até chegarmos lá. Porque o Senhor é compassivo, Ele é paciente e confia na nossa capacidade de amar, de nos melhorarmos. E se estamos aqui hoje, é porque nós nos esforçamos para nos melhorarmos a cada dia, a fazer com mais perfeição a nossa tarefa de cristão. Então, com isso, nós somos os trabalhadores da última hora e precisamos estarmos sempre engajados na doutrina do Cristo. E talvez alguém pergunte, como que isso é possível? Nós precisamos apenas a dedicação, o amor, o engajamento nessa doutrina. E nós agradecemos a espiritualidade amiga, a vocês aqui todos presentes, pela oportunidade de estudar um pouquinho mais essa parábola, que a princípio parece como é que é tão difícil e tão complicado. Principalmente para pormos em prática, né, Pedro? É difícil, é complicado. Mas se fosse muito fácil, que graça que teria, né, gente? Para que esforçar?
Não, é por isso que é maravilhosa. Exige de nós esforço e dedicação. Muito obrigada. Aí,